Eu vou conversar com vocês um pouco sobre Volta Redonda. A Damiana fez aqui um roteiro para me orientar um pouco, porque na verdade essas coisas sobre Volta Redonda, elas acabam se acumulando ao longo dos anos que eu vivi a cidade, que estive muito próximo da cidade, e depois disso as observações que eu pude fazer com certo distanciamento, e acaba sendo muita coisa, né? Se você não tiver orientado, a gente acaba por falar coisas que talvez não tenham tanto interesse para todos, e eu deixar de fora coisas que têm interesse para mim falar para vocês. Uma das coisas que comumente se perguntam é como era a Volta Redonda antes da CSN. A CSN marca tanto a paisagem, o cenário de Volta Redonda e o seu nascimento, digamos assim, como cidade, como hoje nós conhecemos, e fica até difícil você imaginar como era essa paisagem sem que a estrutura da CSN estivesse implantado ali, na beira do Paraíba, 7 quilômetros de indústria, 2 quilômetros de profundidade, 1,5 quilômetro de profundidade, não me lembro mais, assim, com certeza. Mas, de qualquer forma, um empreendimento tão grande que não existia no país na época, final da década de 40 do século passado, nenhum empreendimento, nenhuma fábrica, nenhum investimento, particularmente investimento público, que fosse da expressão daquilo que se fazia aqui. Se fazia a 100 quilômetros da capital. No entanto, também o interior era um interior tão rural, né, que as pessoas da cidade, do Rio de Janeiro, da metrópole, não conheciam assim tão profundamente, ou uma maneira tão que pudesse assim descrevê-lo, por exemplo. Meus pais falavam, minha mãe falava, que quando eles vieram para a Volta Redonda, e a família foi se despedir dela e do meu pai, recém-casados, os dois com 21 anos de idade, para vir para cá, a sensação que eles tinham que estavam vindo para um local extremamente distante, como indo para Roraima, para uma situação que não se conhecia, que não se estimava. A própria construção da CSN também parecia para todos uma grande aventura. Uma grande aventura. Assim, antes da CSN, você pode imaginar dois cenários. Um cenário é o cenário nacional. Esse cenário nacional ele é profundamente modificador do status econômico da região do Vale do Paraíba e de todas as regiões cafeeiras, primeiro pela abolição da escravatura. Os escravos eram realmente o motor dessa indústria rural, digamos assim, que ia desde o plantio até a torrefação, depois o café era vendido nas bolsas nacionais e internacionais, ia para o mundo todo. Era uma economia muito sólida, uma economia que teve duas características, era curta e ao mesmo tempo muito intensa. Foi curta no tempo, mas provocou uma riqueza muito grande. Desenvolveu as cidades que eram simples vilas ao longo do Rio Paraíba. Então, o debacle da escravidão no Brasil, a caída da escravidão, a abolição, finalmente, porque coloca o Brasil também mais par e passo com as grandes democracias, que já tinham abolido há dezenas de anos a escravidão, as fazendas de café, que necessitavam e se moviam basicamente com a mão de obra escrava, caem por terra. E isso coincide também com uma queda nos preços do café no mercado internacional. Essas duas coisas formam um cenário de abandono do Vale do Paraíba, completo, e ao mesmo tempo concorrem para o incremento das cidades, à medida em que
essa mão de obra escrava, ela migra particularmente para o Rio de Janeiro. É conhecido a situação que a primeira favela do Rio de Janeiro, ela nasce exatamente com a migração dos escravos que viviam no interior do estado, nas fazendas, né, para a metrópole, para a capital. Esse é um cenário maior. No cenário local, o que resta é uma economia que deixa de existir e uma busca muito rápida por uma economia sucessiva, né? A economia sucessiva foi a pecuária, ela não precisava de grandes cuidados, né? Os rebanhos pastavam entre os cafezais em grandes pastagens sem qualquer preparo, um pastoreio extensivo, né? Necessitava de pouca mão de obra, né? Então, mão de obra remanescente, dos próprios escravos e outras pessoas aí do interior que encontravam ali emprego, eram suficientes para dar sustentação a essa economia. Isso foi um fato. A nossa região aqui fez essa substituição de uma maneira muito rápida, muito expressiva, e melhorou, né, um pouco a sustentabilidade local. Um aviltamento no preço da terra, né? A terra exaurida pelo café. O café foi uma cultura muito predatória, particularmente pela forma como era plantada no estado do Rio de Janeiro, e uma paisagem exaurida. Então, se vocês olharem uma fotografia aérea da região onde Volta Redonda se inscreve hoje, vocês vão ver uma extensão de terra, digamos assim, devastada, né, pelo plantio excessivo. Além da pecuária, vicejou durante algum tempo a cultura de cítricos, por conta de uma crise grande que a cultura americana viveu, e por conta de um sucesso também que não durou muito tempo, de laranjais plantados na Baixada Fluminense. Aqui foi feita uma situação mais ou menos semelhante, né? Plantou-se, então, tangerinas e laranjas, é por isso que hoje Volta Redonda tem bairros como de Tangirinal, Laranjal, porque eram exatamente as culturas que permearam, digamos assim, logo após a decadência do café, né? A terra aviltada, o preço muito vil, fez com que, e a situação econômica que se recuperou desigualmente entre as províncias e os municípios, fez com que as cidades também ganhassem uma estabilidade, algumas delas quase deixando de ter habitantes, né? Isso é marcado pelo romance Cidades Mortas, né? E ficou conhecida como um fato histórico que marca a ocupação do espaço urbano na região do Médio Vale do Paraíba.